É isso aí, meus amigos. Sejam bem-vindos à TV A Verdade em Foco. Me chamo Alan Duarte. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o país da corrupção. A gente vive num país que a corrupção domina tudo, tudo. Órgãos públicos, futebol, tudo tem corrupção. E ninguém é preso. Inclusive, tudo indica que o Banco Master será arquivado. Vocês não acreditam? Preste atenção em Bárbara, depois a gente no final comenta. Mas antes, curtam, compartilhem o vídeo. É muito importante essa participação de vocês. Que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Não custa nada, é grátis. Tá? Fiquem com o vídeo. O plano dessa galera é literalmente impedir a investigação. E eles usarão esse suposto vazamento pra conseguir isso. Bem na nossa cara. Tá, vamos falar do caso Vorcaro. Você já tá careca de saber que o Alexandre de Moraes assistiu a sua esposa assinar um contrato de 129 milhões com o cara, que ele conversou com o cara até momentos antes dele ser preso, que ele é acusado de ter ido interceder pelo Master junto ao Banco Central, que se encontrou com o presidente do BRB, hoje preso, na mansão do Vorcaro. Tá, isso tudo você já sabe. Mas as tretas da direita e a Copa podem ter tirado esse assunto de circulação. Porém, caiu na internet o print da conversa entre a Viviane e o próprio Vorcaro, onde ela envia ao dono do Master o contrato final de 129 milhões. E ele responde perguntando se ela queria assinatura eletrônica ou assinatura física. E assim o assunto voltou à pauta. A título de esclarecimento, esse contato da Viviane diretamente com o Vorcaro mostra uma absoluta proximidade entre a família e o Vorcaro. Porque não foi um contato institucional, não foi via e-mail das empresas, foi de WhatsApp para WhatsApp. Galera, não dá mais pra falar que isso que rolou aqui é explícito. Porque nós já passamos do nível de pornografia tem bastante tempo. Ninguém entende porque até hoje o PGR, Paulo Gonet, não abriu investigação sobre não apenas o contrato do Alexandre, mas também a relação do Toffoli, o Master e o Tayaya. Não existe uma justificativa convincente sobre uma prevaricação do Paulo Gonet. Mas pode existir uma justificativa política. Ganho de tempo. Mas pra quê? Para o que o Gilmar Mendes está pregando de forma aberta e até descarada. Nulidade processual. Só que isso não começou agora, nem semana passada com Gilmar Mendes. Isso começou no exato momento do dia que o Brasil tomou conhecimento da existência do contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre com o Vorcaro. Todos nós acreditávamos que, após essa revelação, por óbvio, uma investigação sobre o tema, sobre esse contrato, sobre essa relação entre o ministro e o Vorcaro, deveria se iniciar imediatamente. Mas, ao contrário da lógica, a investigação que se iniciou foi em cima de quem teria disponibilizado o conteúdo. E não o conteúdo em si. É como se a mensagem não importasse e o maior problema ali fosse o mensageiro. Assistimos isso acontecer também com Tagliaferro. Estamos há 7 meses sabendo desse escândalo e a única manifestação da PGR a respeito foi a negativa ao pedido de investigação do ministro. Aliás, minto. Uma investigação foi realmente aberta. Em cima dos peritos. Assistimos o Alexandre de Moraes atuando em causa própria e inserindo o cara do sindicato dos peritos no inquérito das fake news. O que deu super certo, porque o cara desapareceu. O medo é realmente algo muito poderoso. Porém, nessa sexta-feira, descobrimos que a investigação em cima do perito vazador andou e que, segundo as investigações, o perito João Nabas teria criado 2 documentos, o Alexandre.pdf e o Toffoli e esposa.pdf. E na sequência teria vazado esses documentos apócrifos sobre as relações dos ministros com Vorcaro para a imprensa. A matéria relata que outros peritos ouviram que o conteúdo era forte demais e deveria ser distribuído à imprensa. E acredito eu, justamente para que alguém simplesmente não impedisse essa investigação de andar. Mas o que você precisa entender é que para a justiça do nosso país, essas relações explícitas não importam. Porque a prova desse possível crime foi vazada. Então ela deve ser considerada uma prova nula e gerar, antes mesmo de se começar uma investigação, a famigerada nulidade processual. E sabe por que isso é absurdamente importante para os ministros? Porque do momento que essa prova for considerada nula, o caso não poderá ser investigado e as explicações impossíveis não precisarão ser dadas. Alexandre não vai precisar explicar toda a sua rede de contato com o Vorcaro, nem suas atuações junto ao Banco Central, regada a um contrato milionário que a sua esposa enviou diretamente ao celular do Vorcaro, porque será como se nunca tivesse acontecido. Por isso, Gonet não abriu nenhuma investigação, porque, de novo, acredito eu, a intenção era segurar ao máximo até que se encontrasse um meio de declarar a nulidade de tudo isso e o mérito não precisasse. É o que vai acontecer. O plano dessa galera é literalmente impedir a investigação. E eles usarão esse suposto vazamento para conseguir isso. Bem na nossa cara. Pois é. Esse é o Brasil que nós vivemos, o Brasil de fantasias, pra você ver. Será que vai acontecer feito aconteceu no Lava Jato? Cancelaram tudo, arquivaram tudo. É péssimo a gente ter que falar isso pra vocês, mas eu acredito que é exatamente isso que vai acontecer. Mais uma vez, o Brasil e nós pagaremos o pato. Ou melhor,
Financeiramente pagaremos por isso. Um abraço, fiquem com Deus, sigam o canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.